Olá, resolvi fazer esse vídeo aqui para alguns amigos e resumir, a história da minisítio.com.br. Começou como páginas web, passou por MyCardCity, mas essa história tem muito a ver com minha vida profissional. Eu sou carioca, comecei em recursos humanos, depois fui para telecomunicações na área comercial, Telebrasília, comecei a mexer com cadastro, a área comercial da Telebrasília. Depois da Telebrasília fui parar na Listel, onde fiquei 10 anos, a Listel editando listas telefônicas com a editora Abril, ABC Algar e a Ninex. Depois eu fui a Telelista, Guia Mais, Multiguias. Passei por uma experiência de empreendedor com o serviço Disque Informação, que era uma espécie de 102 privado, e aí nós criamos um programinha para buscar empresas pelo tag, pelo nome. Não existia Google, e no nosso banco de dados você colocava a palavra e vinha a empresa que nós queríamos e passava a informação por telefone. Era um 102 privado. Isso há muito tempo atrás, não existia nem o Google e a internet estava começando a mexer o mercado. E é mais ou menos como era aquela agenda de bolsa que o pessoal botava o nome da pessoa e vinha o nome, não sei se alguém lembra disso. Bom, esse programa foi um sucesso na época porque o 102 só dava o número do telefone. Nós dávamos o endereço, outros produtos que a empresa prestava, outro serviço, até como tirar passaporte. Era um serviço de utilidade pública. Acontece que o equilíbrio econômico-financeiro do negócio não funcionou e nós quebramos. Dizem que quando a gente quebra, a gente aprende. E aí eu voltei para o mercado, voltei a trabalhar na Embratel, mas continuei observando, observando o que estava acontecendo. Aí veio a internet com tudo. Em 2002 acabaram as listas telefônicas, Eu sempre tive uma dúvida, por que a lista telefônica era feita com o cadastro da operadora de telecomunicações? Poderia ser com operadora de energia elétrica, que está interligando todo mundo, poderia ser também com o cadastro da associação comercial ou da Receita Federal, mas era a operadora de telecomunicações que comandava informações de listas telefônicas. Bom, o que acontece com tudo isso? Acontece que com a entrada da internet, nós praticamente entregamos essa responsabilidade de informações para as fintechs. Então hoje se fala muito em fake, desinformação, mas é por quê? Porque não continuou um serviço de informação oficial do governo ou de alguma empresa brasileira que fizesse isso, e nós entregamos na mão de terceiros, que são todos estrangeiros. Nenhum está no Brasil fixo, nem na América do Sul. São empresas, a gente estudou muito isso, estrangeiras. O que acontece? Foi crescendo, o 102 foi caindo, o 102, e alguns erros foram cometidos, exatamente de ter abandonado isso, esse tipo de informação que é tão necessário para o público, principalmente o público mais humilde, que a informação instantânea precisa, correta, E isso foi transferido para essas plataformas, que tem algoritmos. Eu costumo dizer que são algoritmos perversos. Por que perverso? Porque ele observa bem o vício de consumo, o hábito de consumo, e grava. E aquele que está anunciando recebe vários clientes que vão buscar na plataforma deles, mas depois se para de anunciar, aqueles clientes que foram um dia indicados estão na base e são indicados para o concorrente, porque esse é o serviço. O serviço vai mostrar quais são os consumidores daquele determinado produto ou serviço, e o algoritmo faz isso. Então, praticamente, quem começa a anunciar numa plataforma dessa acaba viciando, ficando escravo da plataforma. Quando para de anunciar, os clientes vão para outro concorrente. Mais ou menos isso que acontece. E nós estudamos e vimos que isso talvez não estivesse totalmente correto.
né? Porque antigamente na lista telefônica estava todo mundo, era gratuito, todo mundo estava lá dentro. Só se destacava aqueles que pagavam, mas eu tinha acesso a todo mundo, todo o cadastro. Tá entendido isso? Eu vou agora explicar como nasceu o Minisítio. Bom, aí apareceu o KD, um produto brasileiro, né? Também, junto com o Google, apareceu o KD, era brasileiro, que você buscava informações e o KD te dava essas informações. Veio o Google com toda a força, né? E nós tínhamos criado o 102 privado, que era o Disque Informação, e como não deu certo, nós fechamos. Mas o que acontece? Nós, olhando o que tinha no mercado já, que o Google já estava arrebentando, muita crítica, porque pegou meus dados são privados, e fez aquela confusão se era correto divulgar dados de terceiro, foto no mapa, foto da pessoa, coisa assim, aquele questionamento de privacidade, tudo. Mas o Google atropelou tudo, ganhou tudo. Até hoje eles divulgam o que querem lá dentro, não existe problema nenhum. Veio a lei de proteção de dados e nós começamos a estudar. Pô, se o Google pode divulgar, por que nós não podemos, né? E descobrimos, né, fazendo pesquisa com advogados e indo na Receita, tudo, que existia um cadastro de CNPJ que é liberado. Não tem nenhum impedimento de você divulgar CNPJ. CNPJ é um dado público. Isso pode ser divulgado tranquilamente, sem nenhum problema. E está certo isso, porque senão as pessoas vão comprar e depois não conseguem reclamar, ver seus direitos, procurar quem lhe vendeu, qual o fabricante. É por isso que nas latas e nas embalagens tem o CNPJ da maioria dos produtos, né? É uma legislação específica. O CNPJ é uma informação pública, é um acesso, é um código de acesso, né? Eu costumo dizer que em telecomunicações tudo funciona com código de acesso. Eu cheguei a vender na Embratel transponder, que é uma parte do satélite, para a comunicação. Então eu costumo dizer que eu trabalhei na telecomunicações digital, analógica, depois fui para digital e hoje eu estou no IP. Me considero um homem de comunicações. E não parei de estudar o que era antigamente listas telefônicas, que era um método mais popular de divulgação de informações. Nós tínhamos a televisão, o rádio, jornal, revista, mas tinha a lista telefônica com um poder fabuloso, né? Todo mundo sabe, Páginas Amarelas foi um grande negócio no mundo todo. Ninguém aqui quer ressuscitar a lista telefônica, mas algumas regras da lista telefônica dá para ressuscitar sim e utilizar, porque ela ordena melhor o raciocínio, a lógica e dá mais oportunidade democraticamente para que o pequeno apareça. E é sobre isso que eu quero falar agora, porque nós estamos chegando num momento agora muito forte do nosso produto, em que nós vamos dar uma virada. E essa virada que nós vamos dar, nós vamos carregar algumas pessoas que estão conosco, que nos ajudaram, e essa é a oportunidade que existe. Não perca essa oportunidade. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você é uma pessoa que nós confiamos que vai conseguir, seja como parceiro, seja como franqueado, vai conseguir ganhar dinheiro com o negócio, ok? Bom, então o Minisítio, ele nasceu da ideia de listas telefônicas, de classificado, de um catálogo de todas as empresas do Brasil, todas, 100%. E como seria isso? É organizar isso num catálogo com algumas ordens de classificação diferente do que é a ordem das plataformas estrangeiras, que é quem paga mais fica na frente. Nós achamos que isso ia prejudicar demais o pequeno negócio que não tem. Por exemplo, hoje, para você fazer impulsionamento, uma empresa pequena tem que ter R$1.000 por mês. Pequeno negócio não consegue. Imagine o informal, né? Então, nós pegamos o cartão de visitas, que é um meio de comunicação mais simples que existe, né? O panfleto e o cartão de visita, ou então carro de som, e fomos com o cartão de visitas organizar o cartão de visitas no catálogo. E assim a gente criou um sistema, e vocês sabem que o Brasil é um país continente. Então nós quebramos o país todo pela ordem oficial, que é municípios, né, estados e municípios, e em cada município nós colocamos o catálogo para facilitar. É um banco de dados gigantesco.
E aí que está a coisa que são os detalhes que eu quero explicar aqui agora. Bom, o Brasil é um país continente, né? Então, como é que se manipula tantos dados? E como é que eu faço para que todo mundo veja isso gratuitamente? Através do catálogo, através de seleções que são filtros, né? Que a própria internet dá, que é o local que você está, ele identifica seu local e apresenta para você o local que você está. Quer dizer, o estado e o município que você está. Basta que você permita isso na identificação de localização geográfica, né? Bom, aí nós estamos olhando o seguinte, e os dados? Sem os dados não existe catálogo, né? E nós sofremos muito durante o início, que a gente pensou que dava para ir buscar os dados um a um, mas é muito trabalhoso. País continente, voltando a falar. E nós descobrimos que a Receita Federal disponibiliza os CNPJs gratuitamente. E é legal, tudo certinho, porque é um dado público. É de interesse da Receita divulgar quem é o dono do CNPJ, quem é a empresa que está no CNPJ. Endereço e o CNAE, que é o título de atividade, e estado, município e telefone. Isso também é bom para o empresário que tem o CNPJ, né? Então, eles só não fizeram o catálogo. Poderia até o governo ter feito um catálogo, mas não fez e não vai fazer. O governo está preocupado com outras, está preocupado em taxar o pessoal. Bom, o que nós vimos? Conseguimos esse cadastro na Receita oficialmente, gratuito inclusive, e esse cadastro nós estruturamos ele numa plataforma com software, com programas sofisticados para poder manter os dados fidedignos do cadastro, né, que veio da Receita, mas nós sabemos que tem muito erro e precisamos então fazer com que o cliente saiba que ele está no nosso cadastro e atualize e mantenha esses dados fiéis. Acontece que nós cortamos algumas coisas, quer dizer, pulamos algumas coisas que nós achamos que é defeito no Google. Por exemplo, nós copiamos o que tem na lista telefônica e o dado só fica um ano, que é a edição daquele ano. No outro ano, se não renovar, ele desaparece. Então a gente tem obrigação de cortar quem não atualizou, entendeu? Para manter a base atualizada. Outra condição que nós também passamos a adotar é a classificação. Não é pelo poder econômico que vai ficar na frente. Tem também a data de entrada ou ordem alfabética. Então esse modelo já diferenciou nosso produto. E a gente carrega tudo, carrega redes sociais concorrentes, porque nós somos um hub, um nó onde todo mundo passa, com foto, com vídeo, com links, tudo isso. É isso que eu estou tentando mostrar. Agora, recentemente, houve uma reportagem em que o governo está preocupado com os informais. Os informais são 38 milhões. Eu tenho esses dados aqui, mostro para vocês. Então, nós temos 19 milhões de MEI e 38 milhões de informais. Olha que coisa maravilhosa. Está aqui, ó, dados do IBGE, 19 milhões de microempreendedores individuais e 38 de informais. E cada vez aumenta mais o informal. Antigamente, se chamava que era um bico, era um biscate. O informal, ele não quer pagar imposto. E ele está entregando de bicicleta, está comprando na Shopee e vendendo em casa. É uma massa de gente trabalhando, são trabalhadores, ninguém pode desprezar isso. E 57 é um quarto da população brasileira, 57 milhões. Então imagine o tamanho do negócio. Então nosso raciocínio é muito simples, nós colocamos de graça o cliente lá dentro, seja informal ou microempreendedor, e depois trabalhamos para que ele se transforme num minisítio completo, que é um upgrade. Só isso. E vocês têm essa oportunidade, enviando e-mail, enviando WhatsApp, fazendo telemarketing, todo mundo tem, porque a listagem de 19 milhões já está na nossa mão. Vamos ver como seria esse encaminhamento. Bom, nós estamos com um flyer pronto e esse flyer vai ser distribuído agora, no mês de novembro, para 14 milhões de e-mails. Os outros 4 milhões nós vamos distribuir entre os masters e diretores que estão conosco, mas aqui vai ser uma campanha massiva, de grande escala, que será feita por uma empresa especializada, que é a ZISC, parceira nossa. Então nós vamos distribuir 14 milhões de e-mails marketing. Isso vai fazer com que o nosso produto seja super conhecido. Essa é a estratégia. E vamos aí
vamos assim ver quem realmente, né, está interessado em manter a sua empresa com perfil completo. Nós temos alguns parceiros aqui embaixo que dão credibilidade. O próprio Google e o Google Maps estão conosco. Nós divulgamos a posição do Google Maps e do Google Meu Negócio dentro da nossa plataforma. Então, esse é o objetivo. Essa virada vai causar um movimento no mercado, entendeu? São 19 milhões de MEIs, mais os 38 milhões de informais, eu acredito muito que é o caminho. O governo agora acordou para atender os informais. Nós, no nosso slogan, somos apoio ao pequeno negócio e principalmente dentro do município. Convido a vocês a participarem, não percam essa oportunidade que nós estamos no ponto agora para arrebentar, graças a Deus. Um forte abraço a todos.